Oi pessoal, hoje é dia 23 e olha isso, eu peguei essas duas pétalazinhas só para mostrar. Esses dias pra cá, tá acontecendo isso, todo lugar que eu vou eu vejo pétalas de rosas no caminho e eu nunca vejo onde elas estão. Agora que eu vi que ela tá bem lá em cima, mas como o vento é muito, elas chegam para todo lado, inclusive na estrada, na rua onde eu passo. E eu peguei para mostrar aqui, porque eu não queria gravar lá, e pensei, olha, o universo jogando pétalas de rosa sobre mim é demais, é demais. E eu tô, a informação que eu posso tirar disso, Gracinha, é que realmente eu estou mudando muita coisa. Eu estou conseguindo virar o jogo, transformar, expandir as minhas questões ao ponto de trazer mais tranquilidade para mim. E é um pouco isso que eu queria falar. Eu vim para cá só para gravar mais esse vídeo, porque lá em casa está ventando muito. E eu queria falar que depois que eu fiz os 2 primeiros vídeos de hoje, eu fui tampar os buracos deles. E tampar o buraco é uma atividade muito saudável para mim. Eu sempre penso que eu sempre faço de uma forma consciente, que eu estou limpando o ambiente, que eu estou deixando o ambiente saudável, que não tem buraco para as pessoas caírem, nem eu mesma cair, que eu estou tampando os buracos que estão dentro de mim, no meu campo informativo, e eu estou colocando luz e terra para nascer alguma coisa dali, e não uns buracos vazios que ficam, sentimentos vazios que ficam. E o exercício de hoje é esse, né? É pensar na vida da gente em particular. E eu falei falei alguns exemplos, falei coisas nos outros vídeos sobre experiências da minha vida e fechei o buraco, pensei tudo isso e fui caminhar, voltar para casa. E eu tive tantas lembranças que estavam guardadas. Comecei pensando assim, por que a gente, normalmente, o que vai trazer uma saúde incrível para nós é uma coisa que a gente não quer abrir mão, ou que a gente está colada nela, está grudada nela. No meu caso, era dar coisas para as pessoas. No meu caso, é parar de dar tanta coisa. E eu lembrei, quando eu era adolescente, eu fui na feira hippie, comprei um brinquinho lá de borboleta, bonitinho demais, e passei na casa da minha prima, mostrei para ela, ela educadamente falou que era bonitinho e tal, eu dei para ela. Ela nem queria, e eu dei para ela. E ela insistiu que era meu e não sei o que, mas eu insisti tanto que ela teve que ficar com o brinco. Isso deve ter o quê? 30, 40 anos, aí 40 anos, aí o que ele fala hoje no primeiro exercício? Olhar para os objetos, mas com a vontade de Deus, não o objeto pelo objeto. E eu entendi que a vontade de Deus era que eu tivesse aquele brinco, eu usasse aquele brinco. Então isso puxou um fio de informação para mim impressionante, porque aí eu lembrei que eu não, na verdade, um tanto é querer dar para as pessoas e participar e ser solidária e tal. Mas um tanto era abrir mão da minha vida e da minha alegria. Por isso que a gente tem que achar o nosso meio termo, ninguém pode falar pra gente até onde vai o passo a passo, porque não existe isso. Aí eu passei a dar, eu dava tudo. Então, uma vez, era muito comum, assim, eu já tinha um tanto de dinheiro, porque eu era funcionária pública, né? Então, eu ia na loja, assim, comprava a loja inteira, chegava em casa e não gostava de nada. Dava tudo para as pessoas. Uma vez eu até cheguei numa loja, Arezzo, que tinha lá em Belo Horizonte, de sapatos e bolsas, assim, falei com a menina, desce a loja que eu quero comprar. Ela levou um susto,
olhou para mim e falou, então vou descer, porque eu quero vender. Comprei, comprei, comprei e não usei nada. Depois ficava tudo lá nos armários, ou eu já dava direto, ou então ficava nos armários até eu dar para as pessoas, para irmã, sobrinha e tal. Então, o meu aprendizado é parar de dar as coisas. Mas a gente faz como é que chama isso? Um romance em volta, uma história em volta daquilo, que isso é legal e tal, que não me importa se as pessoas... não importa se eu tô triste, se eu não tô triste. E esses exercícios, eu quase nunca ficava triste. Eu sempre me sentia muito bem de dar, mas era uma mentira. Eu me sentia vazia. Talvez esses buracos que eu tô fechando aqui, que elas estão fazendo para eu fechar. Então, olha que louco isso. Como é que vai costurando as ideias e a gente vai entendendo a nossa vida. Então, com os exercícios de concentração, eu comecei a ver outros participantes na minha vida, né, que é um dos exercícios. Eu vou me conectando com os objetos, me conectando com a vontade de Deus, e aí tudo isso toma um sentido diferente. E é deixando de dar as coisas para as pessoas, por exemplo, para essa vizinha aqui, que eu estava dando um atendimento, uma paciência, horas da minha vida, estudos meu, e até objetos mesmo, costura e chocolates e não sei o que, eu estava dando, e não fazia sentido nenhum, era como se eu estivesse jogando tudo fora, tudo no lixo. Então, ter o respeito pelas coisas, olha que doido, respeito pelas coisas e respeito pelas pessoas, pela pessoa. A pessoa não tem como absorver aquilo, então é lixo para ela. Já contei aqui um caso que ela falou assim, ai, que vontade de comer um chocolate, lá no meio do mato. Daí a pouquinho eu voltei lá e trouxe o chocolate para ela. Imagina, você está no meio do mato e fala, ai, que vontade de comer o chocolate aparece daí a pouquinho. Aí eu fui e dei um pacote de chocolate para ela se esbaldar. E depois ela comentou comigo, como o pacote estava fechado, ela não ia ter coragem nunca de abrir. Deve ter dado para a filha dela, pelo menos. Mas olha como perde, é lixo, perdeu o sentido. Então, olha como esses exercícios são maravilhosos, como eles convidam a gente a conversar, conversas tão libertadoras. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.